Você já se perguntou o que faria um papa, diante de milhões de pessoas, dizer palavras que atravessam gerações e ainda hoje incomodam, inspiram e desafiam? Em outubro de 1978, no dia de sua eleição, João Paulo II subiu à sacada da Basílica de São Pedro e lançou um grito que ecoa até hoje: "Não tenham medo! Abram, escancarem as portas a Cristo." Essas palavras não foram ditas apenas para os católicos praticantes, mas para o mundo inteiro. Para os jovens em crise, para os casais em dificuldade, para os pobres esquecidos, e sim, também para aqueles que se sentem marginalizados pela própria igreja, incluindo a comunidade LGBTQ+. Imagine a cena: um papa polonês, vindo de um país marcado pela guerra e pelo comunismo, enfrenta não apenas regimes políticos, mas também as ideologias que tentavam reduzir o ser humano àquilo que ele faz ou sente e não àquilo que ele é. E o que ele afirmava, com uma convicção quase profética, era que cada pessoa, independente de sua condição, inclinação ou ferida interior, possui uma dignidade que ninguém pode tirar. Mas aqui está o ponto que causa explosão e desconforto. João Paulo II dizia que a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, mas viver a verdade sobre mim mesmo. E a verdade, segundo ele, não se inventa, se recebe. É um dom. Pense comigo. Em um mundo que repete todos os dias: seja você mesmo, siga seus desejos, construa sua própria verdade. O que significa ouvir de um papa que a liberdade não existe sem a verdade? Para muitos, isso é uma afronta. Para outros, uma luz. A raiz da questão: dignidade X. Desejo João Paulo II não reduzia ninguém à sua orientação sexual. Ele não dizia: você é apenas isso ou aquilo. Pelo contrário, ele falava da pessoa inteira, imagem e semelhança de Deus, chamada a amar e ser amada. E aqui entramos em uma das tensões mais fortes do seu pensamento. Por um lado, ele reconhecia a dor, a busca de sentido, a solidão e até a discriminação que muitas pessoas sofrem. Por outro, ele não deixava de anunciar que o plano de Deus para o amor humano tem uma forma clara: união entre homem e mulher, aberta à vida. Isso faz com que muitos, ao ouvir João Paulo II, sintam-se desafiados. Ele não suavizava a verdade para agradar. Ele a proclamava com amor, mas sem medo. Um papa que tocava corações impossíveis. Durante suas viagens, João Paulo II se encontrava com multidões diversas. Jovens que gritavam contra a igreja, pessoas feridas pela injustiça, homens e mulheres que carregavam pecados profundos. E mesmo os que discordavam dele, muitas vezes, choravam ao ouvir suas palavras. Por quê? Porque ele não falava de leis frias, mas da esperança de um coração novo. Ele não dizia: você está condenado. Ele dizia: você é amado, mas chamado a algo maior que o seu desejo imediato. Essa é a mensagem que até hoje provoca a comunidade LGBTQ+. De um lado, a afirmação da dignidade, do respeito e do amor de Deus por cada pessoa. De outro, o chamado exigente à conversão, à castidade e ao domínio de si. E é exatamente nesse ponto que o ensinamento de João Paulo II se torna explosivo. Ele não exclui, mas também não confirma tudo. Ele acolhe, mas não relativiza a verdade. Ele ama, mas não negocia o evangelho. Reflexão pessoal. Feche os olhos por um instante. Como você reagiria se alguém olhasse nos seus olhos e dissesse: você é infinitamente amado por Deus? Mas ele não se contenta com menos do que a sua santidade. É um abraço e um desafio ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que João Paulo II fez com toda a humanidade. Caminho para os próximos capítulos neste vídeo. Vamos mergulhar em 6 momentos que revelam como João Paulo II enxergava a dignidade humana, a verdade sobre a sexualidade e o chamado à misericórdia. E você vai perceber que, mesmo sem citar diretamente a sigla LGBTQ+, que nem era usada como hoje em sua época, suas palavras ainda hoje ressoam como um terremoto espiritual. Dignidade acima de qualquer rótulo. Liberdade que só existe na verdade. Misericórdia que nunca abandona ninguém. E no final, a pergunta que ficará para você é: será que eu tenho coragem de viver não o que eu sinto no momento, mas aquilo que Deus sonhou para mim desde a eternidade? Você já reparou como o medo paralisa? Medo de não ser aceito, medo de ser julgado, medo de ser quem você é, ou medo de descobrir quem você deveria ser. Quando João Paulo II surgiu na varanda da Basílica de São Pedro, em 22 de outubro de 1978, ele não apenas saudou o mundo, ele lançou uma ordem espiritual
espiritual que atravessou muros, ideologias e corações. Não tenham medo. Abram as portas a Cristo. Essas palavras, aparentemente simples, escondem um desafio profundo. Porque abrir as portas a Cristo significa permitir que Ele entre exatamente onde temos medo de ser tocados. Significa expor nossas fragilidades, nossos pecados, nossas feridas mais íntimas, inclusive aquelas relacionadas à identidade, à sexualidade, ao desejo de ser amado. O medo que prende milhões. Muitas pessoas da comunidade LGBTQ+ vivem, ainda hoje, um conflito doloroso entre fé e identidade. Sentem-se rejeitadas pela igreja, incompreendidas pelas famílias e às vezes até usadas pela sociedade que as reduz a uma bandeira, a um rótulo. E diante disso, surge o medo. Medo de se aproximar de Deus. Medo de que Cristo não as aceite. Medo de que o Papa, a igreja, o Evangelho só tenham condenação a oferecer. Mas, quando João Paulo II dizia, não tenham medo, ele não excluía ninguém desse convite. Ao contrário, ele falava para o ser humano em sua totalidade, para o coração de cada pessoa, independente do que ela carregava. Pense comigo, se o medo nos faz acreditar que somos indignos de Deus, a coragem que vem da fé nos mostra que Cristo nunca fecha as portas para quem deseja entrar. Um Papa diante de multidões e indivíduos, uma das cenas mais marcantes do pontificado de João Paulo II foi o encontro com multidões gigantescas. Milhões de jovens nas jornadas mundiais da juventude, milhões de fiéis em praças e estádios. Mas o que impressionava não era apenas a quantidade, mas a forma como ele falava a cada pessoa como se fosse única. Havia algo no olhar de João Paulo II que transmitia uma mensagem silenciosa. Você não precisa ter medo de Cristo, porque Ele é a resposta para o seu coração. Quantas pessoas, homossexuais, heterossexuais, jovens confusos, adultos feridos, se sentiram olhadas por Ele como nunca haviam sido antes? E aqui está a chave. O Papa não falava para grupos, mas para pessoas concretas. Ele enxergava o homem e a mulher como mistério único, irrepetível, chamado por Deus à santidade. O medo de perder liberdade. Por que tantos têm medo de Cristo? Porque acreditam que, ao entregar a vida a Ele, vão perder liberdade. Mas João Paulo II repetia incansavelmente, Cristo não tira nada, Ele dá tudo. Essa frase foi dita numa homilia em 2000, diante de milhares de jovens em Roma, e continua soando como um convite escandaloso. A sociedade de hoje, e de forma particular a cultura que envolve a comunidade LGBTQ+, costuma associar liberdade a uma espécie de faça o que quiser, siga seus instintos, negue qualquer limite. Mas João Paulo II ia na direção oposta. Para ele, a liberdade sem verdade se transforma em escravidão. E a verdade sobre o ser humano está escrita não apenas na Bíblia, mas no próprio coração. Repare a profundidade. Não é Deus quem nos limita, mas é o pecado que nos aprisiona. O medo de ser transformado, outro motivo pelo qual muitos têm medo de Cristo, é o medo da transformação. Cristo não entra em uma vida para deixá-la igual. Ele mexe, incomoda, cura, exige. E João Paulo II sabia que isso assustava. Por isso repetia, não tenham medo de mudar, não tenham medo de deixar que Deus revele quem vocês realmente são. Não tenham medo de abrir mão de desejos passageiros para abraçar um amor eterno. É aqui que suas palavras se tornam explosivas para muitos que se identificam como LGBTQ+. Porque ele não dizia Deus não te ama. Ele dizia, Deus te ama tanto que não vai te deixar preso apenas ao que você sente ou deseja. Ele tem mais para você. Essa mensagem, ao mesmo tempo consoladora e desafiadora, é o que incomoda, porque não se trata de exclusão, mas de elevação. O chamado a uma vida de santidade que ultrapassa qualquer inclinação ou rótulo. Um testemunho de coragem. Não podemos esquecer que João Paulo II falava isso não de uma teoria distante, mas de sua própria vida marcada por dores e medos. Ele viu amigos serem mortos pela guerra, ele viveu sob ditaduras que tentaram apagar a fé. Ele enfrentou um atentado que quase lhe tirou a vida em 1981. E mesmo assim, nunca deixou que o medo fosse a última palavra. O Papa que dizia, não tenham medo, falava como alguém que tinha todos os motivos para ter medo, mas escolheu confiar em Cristo. Por isso, suas palavras têm peso. Não eram discursos bonitos, mas testemunho vivo, aplicação para nós. Hoje, e nós, o que fazemos com essa mensagem? Temos medo de ser rejeitados por Deus? Temos medo de que a igreja não nos entenda? Temos medo de que seguir a Cristo signifique perder a alegria? João Paulo II
responde com firmeza: não tenham medo. Cristo não tira nada, mas dá tudo. Quem se entrega a Ele encontra a verdadeira liberdade e a verdadeira alegria. Então, a pergunta que fica é: será que você está deixando o medo decidir a sua vida espiritual? Ou está disposto a abrir as portas a Cristo e permitir que Ele mostre a sua verdadeira identidade, muito além de qualquer rótulo? Você já parou para pensar no que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Essa é uma frase que escutamos desde crianças, mas que, muitas vezes, não compreendemos em toda a sua profundidade. Para João Paulo II, essa verdade era a chave de toda a vida cristã. Cada pessoa, independente de sua história, sua cultura, suas escolhas e até de seus pecados, carrega uma dignidade que nada nem ninguém pode apagar. E é exatamente aqui que encontramos o ponto mais poderoso e também mais desafiador de sua mensagem para o mundo moderno, incluindo a comunidade LGBTQI+, o fundamento da dignidade em sua primeira encíclica, Redemptor Hominis, 1979. João Paulo II afirmou: o homem é o caminho da igreja. Isso significa que a igreja não existe para si mesma, mas para conduzir cada ser humano a Cristo. Não importa se esse homem é rico ou pobre, saudável ou doente, heterossexual ou homossexual. A dignidade não vem do que ele faz, mas do que ele é, filho amado de Deus. Pense nisso. Em uma sociedade que tenta nos definir apenas por nossa profissão, pela cor da pele, pela orientação sexual ou pela condição econômica, João Paulo II proclamava algo revolucionário. Você não é um rótulo. Você é um mistério infinito criado por Deus. Mais que um corpo, mais que um desejo em sua famosa teologia do corpo, João Paulo II mergulhou na reflexão sobre o significado do corpo e da sexualidade humana. Ele dizia que o corpo não é apenas matéria, mas um sacramento visível do invisível. Ou seja, o corpo revela a vocação do homem ao amor, à comunhão, à entrega. Mas aqui está o detalhe explosivo. Ele também dizia que, quando reduzimos o corpo a um objeto de prazer ou a um simples instrumento de desejo, perdemos sua dignidade. E isso vale para todos: heterossexuais, homossexuais, casados, solteiros, jovens ou idosos. A dignidade não se mede pelo desejo que sentimos, mas pela capacidade de amar de forma verdadeira. Segundo o plano de Deus, dignidade e ferida João Paulo II não era ingênuo. Ele sabia que todos nós carregamos feridas, tendências desordenadas, inclinações que nos afastam da vontade de Deus. Mas a dignidade não se perde com o pecado. O pecado fere, mancha, confunde, mas não destrói a verdade mais profunda. Somos filhos amados, chamados à santidade. E é exatamente isso que incomoda. Quando o Papa falava sobre homossexualidade, ele não dizia: essas pessoas não têm valor. Ele dizia: essas pessoas, como todos nós, têm uma dignidade inalienável, mas precisam, como todos nós, ordenar sua vida ao amor verdadeiro. O olhar que cura imagine estar em uma multidão de centenas de milhares de pessoas e, de repente, sentir que o Papa olha para você. Muitos testemunhos relatam exatamente isso. O olhar de João Paulo II tinha a capacidade de penetrar no mais íntimo, como se dissesse em silêncio: você é amado. Você tem valor. Você é maior do que aquilo que o mundo diz sobre você. E não é isso que todos nós desejamos? Ser vistos, não pelo que fazemos ou sentimos, mas pelo que somos. Esse olhar, carregado de misericórdia e verdade, refletia exatamente o coração de Cristo. O escândalo da dignidade hoje. Muitas pessoas da comunidade LGBTQ+, sentem que a igreja só fala de proibições. Mas João Paulo II não começava pelas regras. Ele começava pela dignidade. E aqui está o escândalo. Dizer a alguém que sua vida tem valor infinito é algo maravilhoso. Mas dizer que, justamente por esse valor infinito, Deus espera mais dele, é algo que incomoda profundamente. Porque a dignidade não é apenas um abraço de consolo. É também um chamado exigente. Quem é filho de Deus não pode se contentar com menos do que a santidade. Reflexão pessoal. Feche os olhos por um instante e pergunte-se: eu acredito mesmo que tenho uma dignidade que nada pode destruir? Ou vivo como se meu valor dependesse da aprovação dos outros, da aceitação da sociedade ou da intensidade dos meus desejos? João Paulo II nos lembra: você já é amado, já é valioso, já é imagem de Deus. Mas essa verdade pede uma resposta: viver de acordo com a dignidade que recebemos. Aplicação prática. Na vida concreta, isso significa respeitar
respeitar a si mesmo, não se reduzir a um rótulo ou desejo, buscar a amizade com Cristo na oração, reconhecendo que Ele vê além de suas fragilidades. Viver a fé, sabendo que ninguém pode tirar o seu valor, mesmo que você se sinta rejeitado por pessoas ou instituições. E, acima de tudo, lembrar sempre que dignidade não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos de Deus como dom. Assim, no coração da mensagem de João Paulo II está uma verdade que pode transformar vidas. Você não é definido pelo seu desejo, pela sua fraqueza ou pelo olhar do mundo. Você é definido pelo olhar de Deus, que desde toda a eternidade escolheu amar você. E é a partir dessa dignidade que Ele nos chama ao próximo passo: compreender a verdade sobre a sexualidade humana. Você já percebeu como, no fundo, toda pessoa humana deseja amar e ser amada? Não importa a idade, a cultura, a orientação ou a condição. Dentro de cada coração existe uma sede de comunhão. É como se Deus tivesse inscrito em nós uma lei invisível. Foste criado para o amor. João Paulo II entendeu isso como poucos. Ele não falava da sexualidade apenas como uma questão moral, mas como um mistério profundo, ligado ao sentido da vida. Para ele, a sexualidade era o lugar onde o homem e a mulher são chamados a revelar a própria imagem de Deus. A teologia do corpo, um marco entre 1979 e 1984. João Paulo II dedicou 129 catequeses às quartas-feiras em Roma para falar sobre o corpo, o amor e a sexualidade. Essas catequeses, conhecidas como teologia do corpo, se tornaram um dos maiores tesouros do seu pontificado. Ele ensinava que o corpo tem uma linguagem, o gesto do abraço, do beijo, da entrega sexual. Nada disso é neutro. O corpo fala. E quando um homem e uma mulher se unem em amor fiel, total, exclusivo e aberto à vida, o corpo anuncia a verdade mais profunda. Deus é amor e nos criou para participar desse amor. Sexualidade não é qualquer coisa, mas João Paulo II ia além. Ele dizia que, quando usamos a sexualidade apenas como prazer momentâneo, sem compromisso, sem abertura à vida, estamos mentindo com o corpo. É como se disséssemos com gestos: eu me entrego a você. Mas no coração pensássemos: só até quando for conveniente. E aqui está o choque para o mundo moderno. E para muitos que se identificam como LGBTQ+. A Igreja, a partir de João Paulo II, continua dizendo que a sexualidade tem um sentido objetivo, não apenas subjetivo. Não se trata apenas do que eu sinto, mas do que ela significa no plano de Deus. O plano de Deus para o amor humano desde o início, em Gênesis, está escrito: por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jeremias 2:24. João Paulo II retomava essa passagem para mostrar que o amor humano não é invenção cultural, é um dom de Deus. E nesse dom há 3 características fundamentais. É fiel, não muda conforme a conveniência. É exclusivo, não se reparte entre vários. É fecundo, aberto à vida, seja física, filhos ou espiritual. Doação. Tudo o que se afasta disso, adultério, promiscuidade, uso do corpo como objeto e também práticas homossexuais, não corresponde ao plano original de Deus. O ponto mais difícil aqui, chegamos ao aspecto que mais incomoda e faz explodir. João Paulo II dizia que a inclinação homossexual, mesmo que exista, não corresponde ao projeto de Deus para a sexualidade. Não porque a pessoa não tenha dignidade, ela tem e sempre terá, mas porque o ato homossexual não expressa a verdade inscrita no corpo humano, a complementaridade entre homem e mulher. Ele reconhecia: não é fácil. Muitos carregam essas tendências sem escolher, como um peso difícil de compreender. Mas a resposta do Papa não era condenar, e sim apontar para um caminho de castidade, o mesmo chamado que todo cristão recebe, seja solteiro, casado ou consagrado. Amor maior que desejo. Para João Paulo II, o amor verdadeiro não é simplesmente fazer o que sinto. Amar é escolher o bem do outro, mesmo que isso custe sacrifício. É olhar para além do desejo imediato e buscar o que aproxima de Deus. Pense nisso. O mundo diz: ame como quiser, mas o Evangelho diz: ame como Cristo amou. E Cristo amou de forma sacrificial, doando a própria vida. Por isso, João Paulo II convidava todos, inclusive pessoas LGBTQ+, a não se definirem apenas pelo desejo, mas pela capacidade de amar de verdade. A verdade que liberta. No Evangelho de João, lemos: a verdade vos libertará. Jó 8:3.
11:32. João Paulo II repetia incansavelmente esse versículo. Muitos pensam que a verdade sobre a sexualidade é uma prisão, mas para ele, a verdade era libertação. Libertação da escravidão dos instintos. Libertação da mentira de que o corpo é só prazer. Libertação do vazio que o mundo moderno oferece quando reduz o amor a consumo. Reflexão pessoal e você. Como encara a sua sexualidade? Ela é para você apenas um desejo a ser saciado? Ou um dom a ser oferecido? Você acredita que Deus pode revelar um caminho de amor maior que suas inclinações imediatas? Essas perguntas não são fáceis, mas são essenciais. João Paulo II sabia que sem encarar a verdade sobre a sexualidade, o ser humano nunca encontra paz. Aplicação prática, que podemos fazer diante desse ensinamento? Reconhecer que todos somos chamados à pureza, cada um em seu estado de vida. Pedir a graça de ver a sexualidade não como problema, mas como dom que precisa ser ordenado ao amor. Buscar a confissão, a oração e, se necessário, acompanhamento espiritual para aprender a viver a castidade. O chamado radical no fundo. João Paulo II proclamava algo radical. A sexualidade não é nossa propriedade. É um presente de Deus que revela nossa vocação ao amor eterno. E essa verdade, longe de ser condenação, é promessa de plenitude. Porque quem aprende a viver a sexualidade segundo o plano de Deus, descobre um amor que o mundo não pode dar. Um amor que liberta, purifica e santifica. Você já sentiu que não havia mais saída para você? Que sua fraqueza, seu pecado, sua história já estavam tão marcados que Deus não poderia mais olhar para você com amor? Esse é o drama de muitos corações. E talvez seja o seu também. Mas João Paulo II, o Papa que atravessou um século de guerras, ideologias e sofrimentos, repetia incansavelmente uma mensagem: a misericórdia de Deus é sempre maior que o nosso pecado. O Papa da Divina Misericórdia. Não é por acaso que João Paulo II foi chamado o Papa da Misericórdia. Ele não só canonizou Santa Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia, como também instituiu a festa da Misericórdia no segundo domingo da Páscoa. Sua convicção era clara: o mundo moderno não se salvaria apenas com regras ou disciplina, mas com a experiência concreta da misericórdia de Deus. E essa misericórdia não é sentimentalismo barato. Ela é força que levanta, graça que transforma, fogo que purifica. Misericórdia não é permissividade. Aqui está um ponto que incomoda muitos, inclusive na comunidade LGBTQ+. Quando a igreja fala de misericórdia, não significa faça o que quiser, Deus não liga. Não, a misericórdia é a mão estendida de Deus que diz: eu sei da sua luta, eu conheço suas quedas, eu vejo suas lágrimas, mas eu te levanto para algo maior. Para João Paulo II, a misericórdia não elimina a verdade, mas a confirma. Deus não nos ama apesar de nossa miséria, mas dentro dela para nos transformar. A parábola do filho pródigo, uma das passagens mais repetidas por João Paulo II, era a do filho pródigo. Leque 15:11-32. Você lembra? O filho que pede a herança gasta tudo em prazeres e, humilhado, volta para casa. Qual é a reação do pai? Ele não o rejeita. Ele não o humilha. Ele corre ao encontro dele, o abraça e devolve-lhe a dignidade de filho. Essa é a imagem perfeita da misericórdia. Não uma aprovação do pecado, mas um abraço que restitui a verdade perdida. Misericórdia para todos, João Paulo II não fazia distinção. Para o jovem que buscava sentido, para o casal que lutava contra a infidelidade, para a pessoa com inclinações homossexuais que carregava o peso da rejeição. A todos, ele dizia: Cristo não tem nojo de você, Cristo não te exclui, Cristo não desiste de você, mas ele também não diz: continue como está. Ele diz: levanta-te, eu tenho algo maior para você. O encontro pessoal com a misericórdia, imagine como seria ouvir essas palavras diretamente de João Paulo II. Você não é escravo do seu passado. Você não é prisioneiro dos seus desejos. Você não é condenado ao vazio. A misericórdia de Cristo é maior do que tudo isso. Essa é a boa notícia que, ao mesmo tempo, consola e incomoda. Consola porque nos lembra que não estamos sozinhos. Incomoda porque nos chama a mudar, a nos converter, a abandonar o pecado. Misericórdia e conversão caminham juntas. João Paulo II nunca separava misericórdia de conversão. Ele sabia que muitos queriam apenas um Deus que aceitasse tudo, mas ele dizia: Deus não apenas nos aceita, ele nos recria. Essa recriação exige abertura, humildade, disposição para deixar Deus trabalhar. E
isso vale para qualquer pessoa, seja heterossexual ou homossexual, casado ou solteiro, padre ou leigo. Todos nós precisamos de conversão. Reflexão. Pessoal, e você? Qual é o pecado que faz você acreditar que Deus não pode perdoar? Qual é a ferida que te impede de acreditar que ainda há um caminho de santidade para você? João Paulo II diria: não tenha medo, vá a Cristo. Ele sabe quem você é. Ele te conhece melhor que você mesmo. E ainda assim, ele te ama. Aplicação prática. Como viver a misericórdia no dia a dia? Confissão frequente. Não é derrota, é encontro com o abraço do Pai. Oração diária. Rezar o terço da misericórdia, pedindo: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Perdoar os outros. A misericórdia recebida deve ser compartilhada. Olhar para si mesmo com esperança. Nunca se definir apenas pelo pecado, mas pela graça de Deus que nos renova. A vitória da misericórdia. Talvez a frase mais poderosa de João Paulo II sobre este tema seja esta: não existe pecado humano que possa superar a misericórdia de Deus. Essa verdade, se acolhida de coração aberto, pode transformar a vida de qualquer pessoa, inclusive aquela que hoje se sente em conflito com a igreja, com a fé ou consigo mesma. Porque no final das contas, o que Cristo deseja não é nos condenar, mas nos salvar. E João Paulo II foi, até o último suspiro, mensageiro desse amor que vence o medo, o pecado e até a morte depois de tudo o que vimos até aqui. Talvez uma pergunta esteja ecoando em seu coração: e agora? O que eu faço com tudo isso? Falamos do não tenham medo de João Paulo II. Falamos da dignidade inalienável de cada pessoa humana. Falamos da verdade exigente da sexualidade. E falamos da misericórdia maior que o pecado. Mas a fé cristã não é apenas teoria, é vida. E João Paulo II não queria apenas convencer mentes, mas tocar corações e provocar decisões. O chamado à coragem ao mundo de hoje repete o tempo todo: siga seus desejos, crie sua própria verdade. Mas João Paulo II proclamava o contrário: a verdade vos libertará. Jó 8:32. Isso significa que viver como cristão não é seguir o caminho mais fácil, mas o mais verdadeiro. É ter a coragem de olhar para si mesmo e reconhecer: eu não sou apenas o que sinto. Eu sou chamado a ser santo. Esse chamado pode assustar, mas também pode encher de esperança. Porque se a santidade fosse apenas para alguns poucos escolhidos, seria impossível. Mas João Paulo II lembrava: a santidade é a vocação de todos, um caminho para todos, e aqui está o ponto central da conclusão. Null nit. Evangelho não exclui. A igreja não é um clube de perfeitos. O cristianismo é o lugar onde pecadores encontram graça, onde feridos encontram cura, onde confusos encontram luz. E isso vale para todos: heterossexuais, homossexuais, jovens em crise, adultos cansados, idosos que carregam arrependimentos. Todos têm lugar diante do coração de Cristo. Mas esse lugar não é de comodismo, é de transformação. O apelo à vida interior, João Paulo II, insistia muito em algo que parece simples, mas é essencial: oração diária, confiança nos sacramentos, caminho de comunidade. Ele sabia que ninguém consegue viver a fé sozinho. Por isso, deixava um apelo concreto: aproxime-se da confissão, comungue, reze o rosário, confie em Maria. Esses gestos não são rituais vazios, são encontros reais com Cristo, que fortalece na luta diária contra o pecado e abre caminhos de liberdade interior. O olhar de esperança. Você consegue imaginar João Paulo II olhando para você agora? Seu rosto cansado pela idade, mas seus olhos ainda cheios de fogo. E ele dizendo, como disse a milhões de jovens em todo o mundo: vocês não foram criados para a mediocridade, mas para as alturas da santidade. Esse olhar e essas palavras não são condenação, são esperança. São convite a viver não uma vida de sobrevivência, mas uma vida plena, cheia do amor de Deus. Reflexão pessoal: feche os olhos agora e pergunte-se: eu acredito mesmo que sou chamado à santidade? Tenho coragem de deixar Cristo transformar minha vida, mesmo nas áreas que eu mais escondo? Ou continuo com medo, acreditando que Ele vai tirar minha liberdade, quando, na verdade, só Ele pode me dar a verdadeira liberdade? Um convite concreto. Para concluir este vídeo, deixo 3 passos concretos, inspirados em João Paulo II, para você começar hoje. Reze com sinceridade. Não precisa de palavras complicadas. Basta dizer: Jesus, eu confio em Ti. Mostra-me quem eu sou e para que fui criado. Busque os sacramentos. Se faz tempo que não se confessa, procure um padre. A confissão não é tribunal de condenação, mas encontro de cura.
vida. Decida viver segundo a sua dignidade. Lembre-se, você não é apenas um desejo, uma ferida ou um rótulo. Você é filho amado de Deus, chamado a algo muito maior. Palavra final de João Paulo, segundo talvez. A frase que melhor resuma sua mensagem seja esta, dita em uma jornada mundial da juventude. Não tenham medo de ser santos. Essa é a conclusão de toda a sua vida e ensinamento. Não tenham medo de ir contra a corrente. Não tenham medo de viver a castidade. Não tenham medo de carregar a cruz. Porque, no fim, o amor vence. Oração final. Quero encerrar com uma breve oração. No espírito de João Paulo II. Senhor Jesus, tu que olhas para cada pessoa com amor infinito, abre nossos corações à tua verdade e à tua misericórdia. Dá-nos a coragem de viver segundo a nossa dignidade de filhos de Deus. Afasta de nós o medo, a confusão e a solidão. Concede-nos a alegria de sermos santos, como tu nos criaste para ser. Amém.